Olá, irmãos, sou Gustavo Henrique. Iremos conversar sobre a mente. Muito importante para nós, porque é o nosso substrato íntimo. Então, termos esse saber de como é a organização estrutural vibrátil da mente é muito significativo para o nosso trabalho de transformação interior e também de ajuda ao próximo. Então, a mente, ela se organiza, ela é organizada, né? Se organiza porque isso aí está à mão de Deus. Todo pensamento, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, eles têm uma característica vibrátil. Então, todo pensamento que emitimos, ele tem uma característica vibrátil. E ele se organiza, ele se encontra num espaço da mente e compõe ali um campo energético mental. Um campo mental. Então, tudo que nós fazemos, que nós construímos na vida, seja em que área for, fica registrado no campo mental. Então, essa é a base estrutural da organização da mente, mas tem muitos detalhes. Então, temos alguns campos mentais que foram criados por Deus. Nós podemos criar, como eu falei, né, infinitamente, porque de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, nós criamos campos harmônicos e campos desarmônicos, campos mentais densificados, de acordo com a energia vibrátil de sua construção. E também tem, agora, né, que eu falei, os campos de origem divina. E vamos exemplificar, dar um exemplo de campos mentais aqui para alguns, né, que nos foi passado pelo nosso irmão, pelo Espírito Carlos, pelo nosso irmão Nancelan. Informações também que compõem essa estrutura do nosso irmão Denis Santa Cruz, que são espíritos que ajudaram a ter, que passaram esta compreensão e este caminho de trabalho. Mas vamos em frente que a gente vai entendendo devagar. Então, existe um campo mental importantíssimo, que é o campo energético vibrátil que está relacionado à consciência. E vamos primeiro lembrar da questão 556 do Livro dos Espíritos, onde está registrado a lei de Deus. A resposta? Na consciência. Então, na consciência está a vibração íntima de Deus. O que é a lei de Deus? É um juiz que está ali julgando? Não. É o pensamento de Deus, o amor de Deus que está ali e diz, olha, o caminho é esse. E nós muitas vezes fazemos sim. Nós já temos uma trajetória, já temos muita estrada. Temos desequilíbrios sim, mas temos também muitos acertos. Nós já construímos muito dentro da vibração do amor. A todos, mesmo aquele ser humano nosso que a gente considera ele, pode considerar nos pensamentos assim, quando se envolve com raiva, com revolta, um ser desprezível, mesmo aquele maldoso, cruel, na essência, lá no interior, na consciência, onde vibra o amor de Deus, alguma coisa ele fez em harmonia com o Criador. Todos nós fizemos alguma coisa em harmonia com o Criador. E fica lá registrado. Olha, ele é tão bom, infinitamente bom, que permitiu esse mecanismo de autodefesa. É uma defesa para nós não arvorarmos numa desestruturação vibrátil e se desorganizar interiormente. Então, tudo o que nós fazemos de bom, agimos no bem, pensamos no bem, fica registrado nesta área.
Então, cada pensamento nosso, né, tudo que nós agimos, se acomoda no interior da nossa mente pelo seu teor vibrátil, pela sua identificação vibrátil. E eles se aglutinam. Se organizam, né? Aglutinado parece, não, se organizam, porque o campo, como disse no meu primo Ismael, que é físico, eu fui perguntar a ele, em essência o campo é uma organização energética. Então, os campos mentais, eles se organizam. E muitos desses campos mentais, eles têm uma função. Eles têm uma função, então eles têm como os nossos órgãos do corpo físico, né? Os órgãos da nossa mente, como também meu primo Ismael chamou assim, esses campos mentais de órgãos. Alguns deles são órgãos porque eles têm também assim, uma função. Eles se exteriorizam e têm uma função. E vamos nos referirmos, né, ao campo consciência alerta, porque este é um campo criado por Deus. Temos os campos mentais que nós criamos, de acordo com nossa ação, com o nosso pensamento, com o nosso agir, e tem os campos mentais que foram criados por Deus. Então, damos inicialmente o exemplo deste campo da consciência. Então fica ali o pensamento amoroso, harmonioso de Deus, junto com todas as nossas ações que foram dentro deste teor vibrátil. E quando fazemos alguma coisa, pensamos, agimos em desarmonia com o que está aqui no campo da consciência, eles nos mandam um alerta. Um alerta de que alguma coisa está em desarmonia com o caminho que devemos seguir. Por isso que o irmão Carlos Lancelin passou para nós o nome de campo consciência alerta. Para apenas, uma construção de um nome, apenas para designar que tem este detalhe que eles nos informam, que lá na consciência também estão as nossas ações em harmonia com Deus. Temos vários campos. E esse aqui, a gente pode até citar vários, mas iremos nos delimitar, por enquanto, a esse campo da consciência, porque ele é demais significativo. Mas vamos a outras organizações da mente. Então, dentro da nossa mente, nós temos também uma vibração que é a característica individual de cada um. E nós vemos lá no livro Obras Póstumas que todos nós temos uma atmosfera psíquica de acordo com o que vibra no interior da nossa mente. Porque tudo o que nós fazemos está registrado no interior de nossa mente e fica registrado em organizações, né? Campos mentais, em organizações vibráteis, que são os campos mentais que se exteriorizam. Então tudo se comunica no interior da nossa mente. Todas essas áreas, os campos mentais, eles trocam informações. Inclusive o campo consciência alerta. Então há um teor vibrátil da nossa psicosfera, né, que é a exteriorização energética vibrátil da mente, mas existe também uma vibração, uma atmosfera, vamos dizer assim, vamos até usar para compreender uma atmosfera, que os irmãos Carlos e Lancelin chamam de aglomerado. Mas o que é este aglomerado? É um nome até que pode causar alguma estranheza. É porque ele é uma junção. Ele é uma junção assim, dos nossos objetivos de vida, do que nós queremos
do nosso caráter, do que nós somos. Olha o que ele diz aqui. Ele é o resultado, né, dos nossos objetivos de vida, do que queremos. Então, isso ele dá um certo teor vibrátil da nossa mente. O aglomerado é o vibrar essencial da moral do ser. Então, a nossa moral, em essência, a nossa moral é que cria esse teor, e é através dessa vibração da nossa moral, do que nós temos no nosso interior, junto com os nossos objetivos, que dá a organização no interior da mente. Olha que interessante, né? De acordo com o que nós queremos, com os nossos objetivos de vida, com a nossa compreensão de vida, com os nossos sentimentos, é que está ali no interior da nossa mente o caminho harmonioso ou não que está acontecendo, a evolução, a transformação vibrátil no interior da nossa mente. Isso depende de quê? Da nossa vontade. Porque nós temos sim, nós temos os objetivos de vida, nós voltamos para cá com objetivos. Não foi para fazer coisas erradas, nós viemos aqui antes de reencarnar com o objetivo de nos melhorarmos, de transformação, de confiar em Deus, de ter o Cristo a vibrar em nossos sentimentos. Mas para que isso se torne efetivo, precisa da vontade. Olha o que Emmanuel disse no livro Pensamento e Vida sobre a vontade. Só a vontade, olha que interessante, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela, né, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental. Olha, não consegue impedir. Quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, a nos relacionarmos com os pensamentos dos nossos irmãos encarnados ou desencarnados, que isso aí está de acordo com o teor vibrátil do nosso interior, né? Ele não pode mudar isso. Mas, pela vontade, nós podemos seguir na corrente do bem. Então nós temos os impulsos interiores porque temos as construções nossas do passado que estão a vibrar e fazem parte da nossa vida. E o nó foi também um aprendizado. O erro também é um aprendizado, né? Aprendeu errado, mas é um aprendizado, é algo que está dentro, a vibrar dentro de nós. A vontade não pode impedir isso. Mas pela vontade nós podemos transformar. Então, o nosso querer, o nosso desejo, a nossa moral dá esse teor vibrátil da mente, que ele chama de aglomerado. E tudo que vem, né, para a nossa consciência de vigília, o que nós estamos percebendo aqui, está relacionado com o aglomerado, que é esse conceito abstrato das nossas intenções íntimas para com a vida, e com a vibração do campo consciência alerta, com a nossa construção no bem. Olha como Deus é sábio. Então, a consciência de vigília, né, o que nós temos de percepção e de entendimento quando estamos assim acordados, né? Vamos dizer assim, vigília, vivos, a nossa consciência de vigília, não a nossa consciência profunda, o nosso subconsciente, mas a consciência de vigília, ela funciona na mente como um filtro.
um filtro de todas as informações que vão vir e vão se encaminhar para o cérebro, né? Mudar de teu vibrátil para o cérebro, para vir para a nossa consciência quando estamos aqui encarnados. Então, a consciência de vigília, ela exerce esse filtro. E quando o nosso aglomerado está contaminado com ódio, com vingança, com desespero, com falta de confiança, existe uma desarmonia vibrátil no interior da mente e reflete na consciência de vigília, neste filtro, nesta camada. Eles colocam assim termos abstratos para a gente ter uma forma da gente compreender essa organização mental, que é muito mais complexa, que está muito longe da gente entender na intimidade. Eles passaram para a gente apenas uma forma abstrata de compreendermos os mecanismos estruturais básicos do funcionamento da mente. Os campos mentais que trocam informações, esse teor vibrátil que ele chama de aglomerado, o campo da consciência que está onde está registrado tudo que nós fazemos de bem, e a consciência de vigília. E olha que está associado, né? Aglomerado, né? As nossas intenções para com a vida, com as nossas construções de harmonia com Deus. Ele que dá o teor vibrátil do filtro da consciência de vigília, ou seja, do que vem para a consciência. E quando existe uma desarmonia muito grande nos nossos objetivos de vida, associado com dor, com angústia, com ações efetivas de maldade, de desprezo para com a vida, interfere nesse filtro, no filtro da consciência de vigília. Então, muito da desarmonia interior que vibra vem para a consciência e provoca uma desarmonia, uma distonia mental que se reflete no cérebro. Então, a gente está falando dessa estrutura inicial que, em virtude de sua desorganização, pode afetar a ciência da realidade. O ser humano, nós, em virtude dos nossos desequilíbrios, podemos originar desestruturas cerebrais no nosso corpo físico, em virtude de nossos erros do passado, e que vibram, e que nós damos o teor dele ainda, que ele ainda é substância no nosso interior da mente. E a gente precisa mudar isso. Então, os transtornos mentais, em grande parte, estão relacionados às nossas desestruturações e nossas ações em desarmonia com a lei de Deus. Esta é a estrutura básica. Aí nós temos assim, por exemplo, e a pineal? Ela também, eles falam que a pineal no corpo físico, né? E na parte perispiritual, mais da energia mais sutil que está relacionado à mente, né? Periscorpo, perispírito, corpo mental, como nos fala André Luiz. A pineal, ele chama que em volta dela existe um composto energético que ele chama de complexo pineal. E que é muito interessante, porque ele fala que, somando ao que André Luiz fala, principalmente neste livro, né? Missionários da Luz, que tem um capítulo dedicado à pineal, muito importante para se ler. Ele diz que a pineal,
ela tem esse campo energético, ela tem ligações íntimas com a profundidade da nossa mente. Então, ele diz aqui, este campo energético, né, em torno da pineal, que é o complexo que ele chama de complexo pineal, é dos mais importantes para o manter equilibrado. Para manter equilibrado o conjunto do corpo físico com o perispiritual. Por essa razão, quando o homem atinge maturidade sexual, aquilo que está, né, descrito no livro de André Luiz, que o instrutor até fala de hormônios psíquicos, né? Porque eles, eu acho que eu vou chamar, ele diz assim, eu vou chamar assim para ver se você compreende, qual é que diz, para ver se a gente compreende, né? Ele diz, eu acho que eu vou chamar assim, de hormônios psíquicos, porque é a parte energética espiritual. Tem a parte física do hormônio e tem a parte, uma parte que está mais ligada a um ambiente da energia, mais sutil. Então ele diz aqui, por essa razão, quando o homem atinge a maturidade sexual, está presente secreções hormonais na origem desse espaço cerebral que está em comunhão com o perispírito. Então a pineal, ela tem essa função, né, dessa ambivalência energética no físico e no perispiritual. E, como ele diz, raízes nas profundezas da mente, nas regiões mais íntimas da mente, tem conexão com a pineal. Por esta razão, todas as fases das mudanças estruturais, né, do corpo físico, quando entra na puberdade, a pineal está presente como um mecanismo de equilibração energética. Então a pineal tem essa função de equilibração energética do que vem do interior para o exterior, e ela funciona também, né, como nós sabemos, desse caminho por onde passa o pensamento na comunicação mediúnica. Porque a comunicação mediúnica se dá pelo pensamento. Então, mas para chegar até o cérebro físico, este caminho se dá tanto na parte espiritual, vem convergindo para a parte física, até que a informação chegue para a consciência. É esse complexo pineal, que também é uma construção divina de Deus. Então demos duas informações, né, de campos mentais: o campo mental de consciência, alerta, o campo mental do complexo pineal, que é um campo mental também. E vamos dar também um outro campo mental aqui, só para exemplificar, que tem outros, né, que ele chama de campo de coordenação protetiva, que é o campo que existe, que foi também criado por Deus para a proteção das relações, das interações de pensamentos entre encarnado e desencarnado no processo da mediunidade. Então a função deste campo de coordenação protetiva acontece através do estudo. Olha aí como é esse campo, ele se origina, ele cresce e ele toma uma funcionalidade, se torna um órgão através do estudo, do conhecimento, da sabedoria do viver, do caráter, das intenções que cada um tem com relação à mediunidade. Está também, associado a esse teor vibrátil da mente, que é o aglomerado. Então, a proteção energética do médium nas comunicações mente a mente, né? Porque a comunicação se dá entre as irradiações mentais do pensamento, passa por este campo. Então, além dessa proteção, desse filtro energético que esse campo mental propicia para não se prejudicar, para proteger o médium, para filtrar de energias negativas,
ele ajuda também a sincronizar, a ajustar vibrações diferentes para poder possibilitar melhor a comunicação. Então ele tem essa função de filtrar, de bloquear energias deletérias, de integrar, as mentes e de permitir que a mente do espírito entre em contato com a mente do médium. Mas a habilitação, a melhora deste campo está relacionada ao estudo, à harmonia interior, aos objetivos de vida, ao caráter de cada um. Então a mediunidade, está associada em essência ao caráter que cada um tem, ao que cada um pretende com a mediunidade. Então isso aí, o trabalho desta relação com a mediunidade, com o mundo espiritual, é uma construção que nós fazemos ao longo da trajetória da nossa vida. E o que ele diz que é muito importante, que este campo mental de coordenação protetiva está e tem uma ligação muito grande com o campo complexo pineal. É interessante essa informação, porque é justamente por ali que passa, a informação, o caminho da informação da mediunidade. Então existe esse filtro que está ligado ao complexo pineal. Então nós demos aqui esse exemplo desses 3 campos: campo consciência alerta, campo de coordenação protetiva, que coordena a proteção das interações energéticas da mediunidade, e o complexo pineal. E que a desestrutura, a desorganização, a comunicação interior da mente em desarmonia provoca as distonias e os transtornos mentais. Nós estamos falando assim de forma geral para se ter uma compreensão melhor sobre isso. Então, qual o objetivo de termos essas informações, que são um pouco mais detalhadas nos 2 livros, do Mentomagnetismo, o volume 1 e o volume 2, e o segundo que trata mais das distonias mentais e da obsessão. É que nós podemos, juntos, através desse conhecimento estrutural, ajudar os nossos irmãos, através da essência do principal caminho que nós temos de harmonização nossa interior, que é a oração, a prece. Então, quando nós entramos em oração, em vibração, em harmonia, em contato com Deus, o nosso campo da consciência, ele vibra, porque nós estamos chegando próximo da harmonia, entrando em contato com Deus. Assim, em conjunto, em um grupo que se reúne para fazer uma vibração para o próximo, podermos irradiar e direcionar para o campo consciência alerta do irmão que está sendo atendido. Então, ao direcionarmos essa vibração para o irmão, fazemos as energias harmoniosas vibrarem pelo interior da sua mente. Essa é a estrutura básica dos atendimentos do magnetismo mental. A prece, a oração em conjunto. E nas reuniões de obsessão, o doutrinador, ele, no momento que doutrina, ele pode, junto com o grupo, pedir: vamos agora entrar em preces. E todos que estão no grupo de reunião mediúnica, de desobsessão, entram em prece, e o doutrinador, o dialogador, entra em oração e direciona essa energia para o campo consciência alerta. Então, este caminho tem encontrado
muitos resultados positivos, a começar pela experimentação do nosso irmão Dr. Vitor Ronaldo, o nosso amigo que está nosso tio, né, que está no plano espiritual, mas que foi o primeiro a experimentar nas reuniões de desobsessão este caminho vibrátil, este caminho de harmonia para ajudar o próximo. E um detalhe, este campo de consciência alerta, ele tem uma característica específica. Nenhum espírito das trevas, um espírito que tenha muito conhecimento magnético, mas que não tenha evolução moral, consegue acessar. Ninguém consegue acessar. A gente só consegue fazer o campo consciência alerta vibrar quando entra em contato um fluxo magnético de energia de alto padrão por causa da prece. E esta vibração se exterioriza pelo interior da mente do assistido. Então este é o caminho de muitos tratamentos que envolvem assim esta harmonização interior da mente. Que Deus abençoe a todos nós e que Jesus faça paz em cada coração.